Ortoped. Hoje a gente vai falar de exercícios voltados para a parte de relaxamento, ok? É muito fundamental esses exercícios porque eles também estão um pouquinho voltados para a questão do alongamento, porque quando a gente está fazendo alguma atividade, principalmente ali nas primeiras vezes em que há uma grande empolgação, a gente costuma nem perceber, mas não sei se você já passou e bateu em algum lugar e só depois você viu que estava roxo. Que ali você estava no calor do momento, as emoções ali, sabe? E aí você não conseguiu perceber. E às vezes isso acontece também no sentido das tensões, sabe? Musculares que acontecem no corpo da gente enquanto a gente está fazendo algumas atividades, principalmente quando envolve muita empolgação. Então é bom a gente estar ciente aí disso e esses exercícios vão favorecer com que você não tenha, digamos assim, esses problemas, sabe, físicos, como a distensão muscular, enfim, outros problemas nessas regiões aqui, né, do pescoço, enfim. Eu, graças a Deus, nunca tive, então deu para controlar na medida do possível, mas quando você usa nessas ferramentas, você favorece com que a sua saúde muscular e física ela esteja ainda melhor, ok? Então vamos lá para os nossos exercícios. Então o primeiro deles aqui é bem devagar, você fazer um movimento com a cabeça. Aí o primeiro movimento é para frente, como se fosse encostar o queixo na base do pescoço, e depois para trás, apontando o queixo para o teto. E aí depois você vai para os lados, tentando encostar a orelha no ombro. E a ideia é não elevar o ombro. Então como é que funciona esse exercício? É bem simples. Eu acredito que eu já tenho mostrado ele, só que girando, e desses girando aí já vai ser falado aqui. Que, como eu falei, serve como exercício tanto de alongamento, antes de você usar o trato vocal, quanto como relaxamento depois de você usar. Ok? Então você vai bem devagar, assim. Aí você pode, né, segurar uns 10 segundos, 15 segundos. Aí depois de você encostar aqui, você vai para trás. Então você vai sentir isso aqui tudo alongando. Aí depois você vai para o lado. Qualquer coisa você pode usar até a mão, não puxar demais, sabe, nem bruscamente. E lembra, o ombro não pode se elevar, o ombro tem que estar relaxado. Então você pode, né, buscando colocar a orelha no ombro. Aqui do mesmo jeito. E pronto. Lembra, né? Segurar 10 a 15 segundos, eu só estou fazendo rapidamente só para você visualizar como é o desenho do exercício. Certo? Você pode tentar aí da onde você está agora para só treinar esse primeiro exercício. Tentou? Tentou mesmo? Quero ver, hein? Beleza. Então vamos lá, vamos para o segundo agora. Sempre devagar, faça movimentos de rotação com a cabeça. Aí deixe os ombros relaxados. Então, esse daqui é o movimento de rotação que eu falei. A ideia é você manter o queixo o máximo encostado possível, né? Aqui dessa região. Então você pode fazer para um lado e depois para o outro. Aí caso você fique tonto, o que você faz? Você para, igual eu parei agora, e leva a língua ao céu da boca e aperta. Né? Você vai apertar, vai forçar a língua no céu da boca, apertando mesmo o céu da boca. Isso aí é para resolver essa questão dessa vertigem, dessa tontura que você sente. Por quê? Porque tem um líquido aqui no nosso ouvido que ele está ligado a essa questão do equilíbrio. Né? Aí quando ele se movimenta muito, aí você sente essa tontura. Então ela é normal, certo? O terceiro exercício é faça movimentos circulares de rotação com os ombros. Primeiro de trás para frente e depois inverta. Então é muito simples esse exercício. Então movimentos circulares, e lembra, o círculo ele tem que ser o maior possível, certo? Então você vai sentir
Então primeiro para frente, aí você faz 10, aí depois você faz para trás. Então a ideia é você rodar bem esse ombro aí, certo? Bem lá em cima, bem lá atrás, bem lá embaixo, bem lá na frente, para que você consiga relaxar, ok? Beleza. Então já fomos aí 3 exercícios de relaxamento. Agora a gente vai para os outros 3. Então, em pé, procure alcançar o teto com as mãos. Sinta a musculatura se alongando, especialmente a dos braços e das laterais do tronco. Deixe então o corpo desabar para frente, com as mãos em direção ao solo. Vá levantando lentamente, começando pela cintura. A cabeça é a última a voltar à posição ereta, certo? Então, esse exercício é você de fato ficar de pé, né? E aí você levantar as suas mãos lá em cima mesmo, certo? Como se você quisesse alcançar o teto. Aí depois você desaba. Desaba assim, nada tão bruscamente, né? Mas você desaba só para você conseguir relaxar bem aí. Então eu vou fazer aqui para você ver como é mais ou menos, né? Você vai levantar seus braços lá em cima, como se você quisesse alcançar o teto. Aí depois você desaba, né? Você vai lá pro chão e levanta lentamente, né? Você começa primeiro com a cintura, depois, e sempre mantendo os ombros relaxados. Pronto, aí dando continuidade aos próximos exercícios, né? Nós vamos aqui para o número 5. Esfregue as mãos para aquecê-las. Massageie então o pescoço, começando atrás das orelhas e descendo até os ombros. Sinta os pontos mais tensos e massageie-os com as pontas dos dedos. Então, isso aqui também serve muito para aqueles locais mais frios, né? E que você sente realmente essa temperatura de uma forma mais sensitiva mesmo, né? Você consegue sentir. Então, você vai, massageia uma mão na outra, se sente esquentando, e aí você vem aqui, ó, e começa a massagear e sentir, né? Os pontos mais tensos, você usa as pontas dos dedos, né, para poder aliviar essa tensão, né? Então, é simples assim esse exercício, ok? Beleza, próximo aqui é deitado de costas, contraia apenas os dedos dos pés. Aí você percebe a tensão e aí você relaxa os dedos. Então perceba a diferença entre os estados de tensão e relaxamento. Você repete a operação para que cada parte do seu corpo, pé, batata da perna, joelho, até chegar ao rosto, aprenda a sentir um contraste entre tensão e relaxamento, para poder identificar partes do seu corpo tensas. Então, isso aqui vai te treinar também a você fazer aquela leitura do seu corpo, né? Quando eu falei para vocês na última aula, né, que você aprende de fato quando está trabalhando com essas questões de relaxamento, alongamento, a ler o seu corpo, os sinais que ele, né, observa ali, as tensões. Então esse exercício é mais para treinar isso, ok? Beleza. Sobre a questão das áreas de ressonância. E eu trouxe uma imagem aqui de um violão, por quê? Porque o violão ele tem uma grande área de ressonância. Eu não sei se você já pegou um violão desse, como esse que está aí na foto, e uma guitarra. A guitarra ela não possui essa área de ressonância, por isso que quando você toca a corda da guitarra, você não consegue ouvir um som muito claro. Agora, se você tocar no violão, o som ele sai muito mais amplificado. Por quê? Porque o violão ele tem essa parte aqui, ó, bem encorpada, que é oca. Se você for colocar, se não tivesse essas cordas aqui, você poderia colocar a sua mão só para você ver que realmente ela tá oca aí por dentro. E para que serve essa área de ressonância? É isso que a gente vai ver agora. Tanto no violão quanto no nosso corpo, essa área existe. Então, são as regiões ocas do nosso corpo, onde o som se amplifica. Então, os principais são os pulmões, que ressoam notas graves e médias, a cabeça, que ressoa notas agudas. Então, é claro que
todas essas áreas ressoam tudo, né? Eu só estou dizendo as notas que mais sobressaem em cada uma dessas partes aí do nosso corpo. É por isso que a gente fala, né, sobre a questão da voz de peito, que ela está muito localizada aqui nessa região pulmonar e do tronco, no peito mesmo. E a voz de cabeça, né, tem a ver aí também com essa região oca, essa caixa de ressonância. Então na cabeça temos a região nasal. Então você vê até a voz, ela sai um pouquinho anasalada, por quê? Porque é também uma caixa de ressonância. Então eu acabei de jogar minha voz toda para a caixa nasal nesse momento. Então você vê que tem uma diferença. Então a caixa nasal ela pode ser usada para realçar os timbres médios e metálicos da voz. Você percebe que minha voz ela ficou um pouco mais metálica nessa parte nasal e ela fica ainda mais metálica na parte aqui, nessa parte aqui, ó, nessa caixa também de ressonância que é a voz de máscara. Então ela é muito mais, eu falo mais usando a voz de máscara, que pra mim ela é o melhor tipo assim, que se encaixa bem com minha questão corporal. Claro que eu uso vozes graves mais a voz de peito, né, mas eu costumo utilizar muito mais a voz de máscara. Ok? E assim, se você tem uma tendência a nasalar muito, eu sugiro que você se treine um pouco, né, para utilizar mais a voz de máscara, porque tem algumas pessoas, inclusive, que têm gastura, né, de pessoas que falam muito pelo nariz, né, então é certo que em alguns momentos vai ser inevitável, mas eu acredito que o melhor tipo de projeção vocal seja a voz de máscara, e é uma opinião minha, você é livre, né, para, enfim, utilizar a sua voz como bem entender, mas é muito mais assim uma questão de opinião mesmo, ok? Beleza, então, continuando, é importante lembrar que todo o aparelho respiratório serve como ressonância para os sons, e para manter uma voz sempre brilhante e jovem, deve-se buscar as ressonâncias da face. Então, ressonâncias da face são essas ressonâncias que eu estou falando aí para você, né? É meio que alternado entre a caixa daqui, que é a bucal, e a nasal, né? Então, dá uma mesclada aí interessante. Beleza, então, continuando aí, a gente vai falar agora sobre as articulações. E se as articulações estiverem muito tensas, no máximo de seu estiramento, é bem provável que o cantor tenha problemas na emissão das palavras e na produção da voz. Portanto, o relaxamento das articulações e músculos é fundamental estar presente na rotina de nossa vida. Para aproveitar da melhor maneira possível as áreas de ressonância, principalmente da face, devemos trabalhar a articulação dos sons. A musculatura da face, combinada com o movimento dos lábios e maxilar, ajudará a projetar o som para fora, dando mais volume e precisão na dicção das palavras. Além dos exercícios musculares para a face, que vão melhorar a dicção, devemos dar atenção especial ao trato da articulação das vogais, pois esse ponto é de vital importância para a boa colocação da voz, explorando as áreas de ressonância e não deixando o som destimbrado e opaco. Então, até por um costume hoje em dia, né, de se acelerar os vídeos, né, as pessoas hoje estão assistindo os vídeos de uma forma muito acelerada, então elas costumam pegar esse jeito de falar muito acelerado. E é importante que durante a nossa fala a gente mastigue cada palavra, para que a palavra venha a ser ouvida de uma forma clara e entendível. Então eu estou buscando aqui como professor falar de uma forma que a minha dicção ela seja entendida por você, né? A minha fala seja entendida por você, e a dicção ela favorece isso. Tem até exercícios, né, que você coloca a caneta aqui nessa região e pega um texto e começa a ler para realmente forçar a atenção do seu corpo em articular cada palavra. Então é nesse sentido que a dicção ela flui, ok? Então é mastigar realmente cada palavra para que a pessoa que está te ouvindo ela entenda, ok? Então se eu falo meio assim,
deixo meus articuladores um pouquinho parados, fica até difícil às vezes você conseguir entender bem o que eu estou falando. Mas se eu articulo bem, então para você vai ficar melhor de entender, não é verdade? E veja que eu não estou falando bem rápido assim, porque senão você não vai conseguir entender o que eu estou falando. Entende? Então é você pausar, você ter ritmo na sua fala. E tem pessoas que acabam mantendo demais o mesmo ritmo, né? Eles não alternam entre pausas, entre crescendos e pianos. O que é um crescendo? É você, por exemplo, falar bem assim para que a pessoa fixe a ideia naquilo que você quer falar. Então tem pregadores que fazem isso, né? Esse crescendo. E o que é piano? O piano é você falar um pouco com menos volume, para que a atenção seja voltada também para o que você está falando. E até o mínimo silêncio vai fazer significado enquanto você fala piano. Entende? Isso é falar piano. Então você alterna entre crescendos e pianos. Isso dá também uma dinâmica melhor na sua fala, ok? Beleza? Isso é muito bom. Isso tem a ver também um pouco com oratória. A música, ela é construída dessa forma. As melhores, as clássicas, elas têm essas alternâncias. Até uma pausa, ela tem significado em uma canção. Então, se você for pegar uma partitura, você vai ver que tem os momentos para pausa em cada instrumento, porque senão vira uma confusão. E assim também tem que ser enquanto você interpretar. Você precisa sentir a pessoa em que você está interpretando para você saber os momentos em que ela vai crescer, em que ela vai fazer piano, em que ela vai fazer a pausa. O ritmo dela também é importante a ser seguido. E é nesse momento em que a articulação ela entra com bastante um papel muito importante, porque você também tem dentro ali dos instrumentos, cada instrumento tem a sua articulação, mas eu diria que o que dá mais ritmo, digamos assim, é aqueles que também é aqueles que são puramente ritmo, como por exemplo a bateria. É certo que a bateria tem um som, só que esse som ele não altera a frequência durante a música, no sentido de mudar, né? A caixa ela emite o mesmo som do início ao fim da música. Mas a ideia, a caixa que eu digo é a parte da bateria que fica no canto de cá, né? Que o baterista bate. Vou até mostrar aqui a imagem para você, porque é interessante a gente saber, né, sobre essa questão musical também. Caixa, bateria. Então tudo isso tem a ver com o articulador. Então isso aqui é uma caixa de uma bateria, tá vendo? Então ela emite a ideia, né? É que ela imita o mesmo som do início ao fim da música. Então, mas ela tá ali no som em que ela aparece para poder ditar o ritmo da canção, o ritmo da música. Como assim, mãe? Se é forró, se é pop, se é rock. Então ela junto com os outros instrumentos, os outros componentes, na verdade, da bateria, vão favorecer isso. Então os articuladores no nosso corpo servem para isso também, entende? Para garantir, para mostrar esse ritmo na fala. Ok. Então, aí tem a ver também com a questão das vogais, né? A, E e O, você vê que são sons mais abertos, mais claros. Na posição da fala, não se pode cantar. Então, para vencer a extensão das escalas com a emissão perfeita dessas vogais, temos que ovular a boca. Ou seja, de fato, né? Vamos ver aqui o que significa isso. Então, com essa posição, o som recua para o fundo da garganta e vibra no palato mole, entrando para a ressonância alta e projetando-se timbrado. Então, não é um E, O, é um A, E, O. Então, estou mostrando aqui na prática o que a gente acabou de ver aqui, certo? Então, você vê que vai realmente para essa região que ele disse. Então, é um som mais aberto. É essa imagem que eu quero trazer para você, de um som mais aberto, ok? Não precisa saber aonde é que vai projetar e tal, isso aí não tem necessidade não. Só estou passando isso para você ter mais conhecimento. Agora o E, I e U são sons escuros e fechados.
Então, o movimento labial faz com que eles se projetem para frente. Nas notas agudas, o maxilar cai, deixando a boca ovalada. Então, veja que não é mais um som aberto, é um som escuro, um som fechado. Então, o, e, I, você vê que está mais localizado aqui, do que A, E, O, está mais para cá, na cabeça, né, os sons mais altos. E aqui, O, I, U, E, está mais para cá, para frente, percebe? Muito interessante, né, esse assunto. E I, especificamente, são duas vogais que merecem atenção, pois são mais horizontais e para se projetarem usam um sorriso, que os mantém vibrando no mordente até o centro da voz. Para atingir notas agudas, o sorriso permanece, porém a boca vai se ovalando em busca de um som arredondado e bem timbrado. Então, nesse caso, a pronúncia, né, do E, veja, e do I, eles têm essa questão do sorriso. Percebe que meu lábio ele estica como se fosse um sorriso mesmo. Então, E, I. É diferente de você projetar ele. E, I. Vê? Quase não sai. Mas se você projeta esse sorriso, então, E, I. Então, sei lá, o americano está falando alguma coisa e você vai interpretar. E aí você interpreta, né? Todos os dias é dia de comer, se alimentar da palavra. Então, você, sem dicção nenhuma, como é que falaria essa frase? Então, todos os dias é dia de comer e se alimentar da palavra. Veja, né? Sem aplicação de articulador nenhum. Agora, quando você aplica, todos os dias é dia de comer, veja o sorriso, e se alimentar da palavra. É certo que você não vai exagerar, você entende? Mas quanto você puder se treinar a projetar bem a sua voz, é melhor, ok? Até porque se você exagerar demais, o pessoal vai perceber, isso vai dar um ruído ali. Então, é claro que com os exercícios você vai aprender a não exagerar tanto, mas a ideia é que você transmita nessa projeção com o máximo de naturalidade, ok? Beleza, então existem alguns exercícios relacionados aí à questão da articulação que você pode treinar, como por exemplo, olha aí o erro na articulação, foi a língua aqui que prendeu, saiu por exemplo, não por exemplo, né? Articulador fundamental. Mastigar o M com o som nasal, então veja que o som está mais aqui localizado no nariz, faz até uma cosquinha no nariz, não é que está mais aqui no peito e nem que está mais na cabeça, é que está mais aqui no nariz, ok? Então é isso. Essa é uma forma de você treinar o articulador. Quanto mais você sorrir também, isso vai favorecer mais que seja transmitido para cá, para o nariz. Fazer trrr e brrr até acabar o ar. Então eu treino, antes principalmente das aulas, eu aqueço usando esse tipo de aquecimento, só que variando um pouco as escalas, né? Saindo de uma região média grave para uma aguda. Então saindo do trrr para um trrr. Então vou passeando, né? Até chegar desse mais médio grave para o agudo. Então trrr, o brrr, até acabar o A. É até uma forma também de você treinar a respiração. Então treina o seu articulador, a língua, né? Também questão dos lábios, né? E por aí vai. Beleza? Continuando aqui, mastigar o M e soltar as vogais abertas e fechadas. Então, esse exercício é até interessante, né? Você vai naquele mesmo jeito, nasalado. Ma, mé, mo. Então eu fiz as vogais abertas. E agora você vai com as vogais fechadas. Me, mi. Veja
sair uma projeção bem melhor com um sorriso, né? Agora o U não tem como você projetar essa questão do sorriso. Veja, né? Quanto mais eu foco aqui no redondinho com o, mais ele sai projetado também, né? Então, é uma forma de treinar. O eco é você simplesmente repetir esse exercício que eu fiz, só que seguido. Então, fica como se fosse um eco, né? Mé, 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 mé. Mi, 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 mi. Me, 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 me. Mu, 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 mu. Você pode fazer com uma voz um pouco mais aguda também. Ma, 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 ma. Certo? Na região da sua fala, enfim. Forma de treinar os articuladores. Morder uma caneta ou rolha e contar até 100 articulando bem. Então, como é esse exercício? Vou mostrar agora aqui para vocês. Vamos lá. Caneta. Só cuidado para não morder muito forte, que é bravo, né? E tinta aí para tudo quanto é lá. Então você vai morder ela aqui, ó. Colocar o máximo possível nessa região. Essa conta. 1, 2, 3, 4. Eita que soltou. Talvez você, se você achar que ficou muito tenso lá atrás, aí você coloca um pouco mais pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então você se sente forçar nessa região daqui. Realmente é para treinar essa questão dos articuladores. Inclusive, eu tive uma conhecida que fez aula, né, para ser comissária de bordo, e ela fazia esse treino aqui com a caneta para realmente saber articular bem. Na fala, né, até porque toda informação que um comissário de bordo passa para os passageiros é importante, digamos assim, né? Então é para viagem, né, para aquele tipo de trabalho. E é isso, a nossa aula de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. O Teacher Michael deseja uma ótima semana. Valeu!